começar então. Antes de partir aí para a parte prática, eu quero passar rapidamente para vocês um pouquinho do mundo aí, né? Do que é o CLP. Explicar pelo menos, né? Que é um CLP, quero que vocês entendam aí como é que funciona essa tecnologia tão avançada e tão fundamental aí em projetos de automação. De forma bem simples, de forma bem sucinta, o que é um CLP? Vocês vão ouvir aí no dia a dia duas siglas, CLP e PLC. Mesma coisa. Uma é o português e a outra é o inglês. O que é um CLP? Controlador lógico programável. Ponto final. Programável, você que vai definir uma programação dele. Tem N linguagens de programação para você trabalhar. Isso é um ponto muito legal que a gente vai ver daqui a pouquinho. Você pode escolher a linguagem de programação que você quer trabalhar. Isso é muito legal. Controlador lógico, ou seja, é um dispositivo que trabalha com processamento lógico. Se é um dispositivo que trabalha com processamento lógico, para que eu uso ele? Para controlar um processo máquina ou dispositivo, certo? E esse controlador, ele é classificado como o cérebro de um equipamento, o cérebro da máquina. Tudo se resume a ele, tá? Então, numa fábrica, quando você for fazer um projeto, quando você for desenvolver alguma coisa, sempre vai ter que ter um CLP, a não ser que você tenha ali um processo mais simples, que você não precise fazer o uso de tomadas de decisões lógicas. Puta, professor, tomadas de decisões lógicas. Às vezes você não precisa fazer uma condição matemática, às vezes você não vai precisar fazer uma condição de comparação, estabelecer um tempo, né? Fazer uma lógica que trate um processo baseado em diversas tomadas de decisão. Ou seja, se o seu processo é um liga e desliga, ligou, desligou, aumentou a velocidade da esteira, diminuiu a velocidade da esteira, só isso, às vezes você não precisa de um CLP. Mas se a sua máquina exige, né, a captação de diversas informações de entrada, de diversos sensores atuadores, aliás, exige aí que você entre com diversas informações de diversos dispositivos. Se você necessita controlar vários atuadores, motores, inversor, eletroválvulas, cilindros, ou seja, você precisa fazer um monte de coisa, aí é recomendável que você use um controlador desse. E o CLP você vai ter desde o mais básico até o mais parrudo, tá? Se você for olhar na essência, o CLP lembra um computador, sabia? Por quê? Porque ele é um dispositivo que tem memória RAM, um dispositivo que tem CPU, um dispositivo que tem memória de dados, um dispositivo que tem interface de entrada e saída. Lembra muito um computador, tá? Um ponto muito importante, gente, é que aqui a maioria das pessoas, né, são novas, né? Inclusive eu não fui dessa época também. Mas as máquinas antigas, se você pegar uma máquina muito antiga, muito antiga mesmo, e abrir um painel desse equipamento, dessa máquina, você vai ver uma caralhada de relés e contadores. E um ninho de fio ali dentro, de cabo, para tudo quanto é lado. E às vezes o que essa máquina faz não é tão complexo. Por quê? Antigamente não tinha CLP, certo? Então toda a tomada de decisão lógica, tudo que você precisava fazer nas máquinas e equipamentos, tinha que ser feito através do quê? Lógica de comando, lógica de relé. Tudo através de comando. E vocês aqui, né, já tiveram aula de comando elétrico? Alguém aqui já fez um pisca-pisca no comando elétrico? Fez um pisca-pisca? Faz um pisca-pisca. Usando comando elétrico. Faz um pisca-pisca. Vai lá, você aperta um botão, aí fica piscando a lâmpada. Você aperta o botão de novo, ele para. Vai lá. É simples, não é? Vai lá montar a lógica para fazer isso aí. Para você ver o cão chupando manga. Tô mentindo? Para quem já teve, pelo menos, o básico, pelo menos quem já sentiu aí na pele como é trabalhar com comando elétrico, sabe que tudo que você vai fazer é complexo.
né? É extremamente complexo. Faz um semáforo. Vai lá fazer um semáforo. Né? Então, antigamente, nós não tínhamos essa tecnologia. Então, assim, cara, para executar comandos simples, eu tinha que ter um painel gigante com milhares de componentes, né? Imagina uma máquina, uma linha de produção como que era. Cara, o painel é absurdo. Devido a essa complexidade das máquinas, tá? Ou seja, a necessidade dos equipamentos evoluírem, foi necessário que a engenharia desenvolvesse o quê? O CLP. Por quê, gente? Porque o CLP, você tira aquela caralhada de contador auxiliar, certo? Ou relé, você coloca o CLP dentro do painel, interliga as entradas, interliga as saídas e fecha. Acabou. A partir dali você espeta um cabinho de rede, pega o seu notebook bonitinho e programa a lógica que você quiser, meu chapa. Você programa a lógica que você quiser. Faz um pisca-pisca. Aí depois você fez um pisca-pisca com comando elétrico, você fala assim, não, agora, ao invés de ser um pisca-pisca, eu vou colocar duas lâmpadas alternadas. Acende uma, apaga a outra, acende uma, apaga a outra. Mas pega um circuito ali que você montou, que é um pisca-pisca, e adapta ele para você agora ficar fazendo duas lâmpadazinhas assim, ó. Liga uma, apaga a outra, liga uma, apaga a outra. Puta trabalho para dar manutenção, não é? CLP não. Você vai lá, espeta o seu computadorzinho, puxa o cabinho de rede, programa o que você quer. Amanhã, se você precisa fazer alteração na lógica, o que você faz? Você não mexe em nada, fisicamente falando. A não ser que você queira adicionar um componente novo, a não ser que você queira substituir um componente novo. Um componente. Tirando isso daí, você vai lá, espeta o seu computador e ó, programa o CLP quantas vezes você quiser. Por isso que ele é um dispositivo programável, tá? Lógico e programável. Deu tão certo na indústria que hoje em dia a indústria não vive sem PLC, né? Hoje em dia é difícil você ver uma máquina sem um PLC. Às vezes você tem um processo de liga e desliga, é um negócio muito simples. Vamos colocar um CLP, vai que eu precise fazer alguma coisa a mais. É melhor colocar um CLP aqui por questões de segurança. Vai que eu preciso fazer alguma coisa a mais. Então, já é comum em qualquer máquina você ter um cara desse. Certo? Se você fizer uma comparação de um painel com lógica totalmente de comandos elétricos e você colocar um outro painel com CLP, se você vê a diferença, é absurda. Em termos de tamanho, e outra coisa, o PLC, não posso nem comparar, né, o nível que eu tenho ali de recursos, né, porque o PLC é infinito, tá, gente? O PLC, já ouviram falar de inteligência artificial? Alguém já ouviu falar? Dependendo do PLC, eu tenho até bloco de inteligência artificial dentro dele. É, assim, coisa absurda. Bom, um exemplo aqui que eu passei para vocês. Gente, eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui. Depois eu vou disponibilizar esses slides. Aí vocês podem estudar por conta aqui. Eu estou fazendo um resumo de tudo que eu estou falando aqui. Aí, se você quiser mais detalhes, está aqui no slide, tá bom? Se eu estou passando rápido aqui, é porque eu estou sendo um pouco mais objetivo, beleza? Mais informações nos detalhes eu deixei escrito aqui. Isso aqui, gente, é um exemplo, tá? Um painel com lógica de relés versus um painel com CLP. Na verdade, nem um CLP, isso aqui é um relé programável. Eu peguei essa foto aqui na internet, nem de cabeça não dá pra, mas é um relé programável. É bem basicão, tá com cara de relé programável. Mas olha, tá vendo aqui a diferença ou não? Estão vendo? Ameaça colocar um relé a mais aqui. Substituir é tranquilo, mas ameaça colocar um relé a mais aqui ou fazer alguma mudança na lógica desse negócio, pra você ver o trabalho que é. Agora aqui no PLC não. Mesmo se você precisar adicionar alguma coisa aqui, fica ainda fácil. Porque se tem uma entrada disponível no PLC, você vai lá, interliga e reprograma, né? As vantagens do CLP, como eu falei para vocês, maior confiabilidade, flexibilidade, reutilizável, reprogramável, menor consumo de energia, porque você não tem aquele tanto de componente elétrico, né? E você tem interface de comunicação com outros dispositivos, como CLP, inversor, sistema de visão, robô e assim por diante.
Tipo de CLP que a gente tem no mercado. O que eu vou falar aqui é basicamente 90% que nós temos aí, tá? CLP modelo único, certo? CLP modelo único. É um exemplo que vocês estão vendo na sua frente aí. Olha o XP325 aí. Olha o CLP aí. O que é um CLP modelo único? Ele já tem o controlador, a CPU. Quando a gente vai falar de CLP, a gente fala dos módulos de entrada e saída e a gente fala da CPU, que é a unidade central de processamento, né? Ou seja, eu tenho a parte lógica dele, que é a CPU, acoplada aos módulos de entrada e saída, certo? Alguns deles já vêm até com fonte. É bem bacana. Os antigos da Telemecanique já vêm até com fonte, tá? Então, nesse modelo de CLP, é um bloco só onde eu tenho tudo que eu preciso. Professor, e se eu precisar fazer uma expansão? Dependendo do PLC, ele te dá o recurso de você colocar um módulo de expansão, dependendo do PLC. Tem CLP, às vezes, que não dá. Entendeu? Mas o modelo único é aquele modelo que está tudo acoplado nele. A CPU, os módulos de entrada e saída, dependendo do caso a fonte, o módulo de comunicação de dados e assim por diante. Tá? Nós temos o CLP e o modelo de rack, que eu acho que é o mais interessante. Por quê? O modelo de rack é um modelo assim, ó. Tem meu CLP aqui, ok? Que é minha CPU. E eu customizo ele com os módulos de entrada e saída que eu preciso. Certo? Eu customizo ele do jeito que eu quero. Então, eu compro o controlador, que é o CPU, e eu vou lá e coloco um módulo de expansão, um módulo de I/O com 10 entradas digitais e 10 saídas digitais. Conectei nele. Agora eu compro mais um módulo de 4 entradas analógicas e 5 saídas analógicas. Conectei nele. Nossa, eu preciso de mais um módulo de entrada e saída digital. Compro mais um e acoplo nele. É como se fosse um CLP dividido. Você monta ele como se fosse um Lego, do jeito que você quer. A maioria dos projetos PLC hoje são assim, né? Quando você tem, por exemplo, um projeto muito grande, né? Quando você tem, né, lá na indústria um processo, uma linha muito grande, é legal você trabalhar com CLPs com rack. Por quê? Porque se você precisar acrescentar alguma entrada ou saída, você pode colocar um módulo e colocar nele. Tá? Eu acho muito legal que você customiza ele do jeito que você quer. Né? Às vezes você precisa de um PLC, mas, cara, eu só preciso de entrada e saída digital. Puta, mas meu CLP é único, tem um monte de entrada e saída analógica, às vezes você nem usa. Num PLC configurado em formato de rack, você consegue comprar e desenvolver somente aquilo que você necessita para o seu processo. Tá? Aqui, gente, eu tenho um exemplo aqui de arquitetura do CLP, a CPU, que eu falei para vocês, que é onde ocorre todo o processamento do PLC, está tudo concentrado aqui. Unidades de entrada, unidade de saída. Me dá um exemplo. Vai lá, levanta alguém aí e me dá um exemplo de entrada e saída no PLC. Vai alguém lá no painel e me pega um exemplo de entrada e saída. Sem medo, vai lá. Digital. Me dá um exemplo. E eu quero um exemplo de entrada e saída analógica. Vamos ver se vocês se arriscam. Quero um exemplo de unidade, de um componente de entrada digital, um componente de saída digital, um componente de entrada analógica e de saída analógica. Vai lá no painel e pega e me traz um exemplo. Sem medo, pô. Relaxa. Não vai perder nota, não vai acontecer nada, não. Errou. Você tem medo, né? Me traz aí um exemplo aí. Ó. Olha aí. Entrada. Saída. Clássicas. Duas unidades clássicas aqui, né? 2 periféricos, certo? Você tem o CLP, não tem? O que você conecta no CLP é chamado de periférico, certo? E o conjunto
de periféricos no PLC é denominado de periferia. Certo? Aí eu tenho periféricos saída, periféricos de entrada. Perceba na arquitetura do PLC, vocês podem perceber aqui na arquitetura dele, que eu tenho a minha CPU, certo? Está interligado os meus módulos de entrada e os meus módulos de saída. Pode ser digital, pode ser analógico. Esse caso aqui é digital. O que mais que eu tenho no meu PLC? Unidade de memória. PLC precisa de memória? Com certeza. 2 tipos de memória que nós temos no PLC. 3, na verdade. A RAM, a memória de dados e a memória de programa. O que seria a memória de dados? Você não vai programar o seu PLC aí? Vai ou não vai? Você não vai ter que descarregar essa programação e gravar no seu CLP? Vai ser gravada aonde? Uma memória classificada como uma memória de programa, que ela vai ser responsável por armazenar a programação que você desenvolver. E a memória de dados? Às vezes você precisa guardar uma informação de processo, precisa guardar uma informação, né, ali da máquina. Então você tem memórias dentro do PLC que você consegue guardar informações. 2 tipos de memória. Não estou falando 2 tipos não, mas nós temos 2 modelos de memória no PLC. Nós temos a memória retentiva e nós temos as memórias convencionais, que é a não retentiva. O que é a retentiva? A retentiva é aquela memória que você grava uma informação nela e ela guarda, mesmo que você corte a energia, ela fica guardada, armazenada lá. E a não retentiva é, o PLC está ligado, a informação está ali, você desligou, ela perde. Tá? Tudo isso é interligado também na CPU. Tá? Nós temos módulos de comunicação. Por que o CLP tem que ter um módulo de comunicação, professor? O CLP trabalha sozinho? Não. Às vezes você precisa controlar, por exemplo, um servomotor, que é isso aí que vocês estão vendo aí atrás. Está vendo aí? Pode ser que você necessite controlar esse cara. E esse cara aí, ele é controlado através ele pode ser controlado, né, uma das formas, é utilizando um protocolo de rede industrial. Pode ser, por exemplo, a interface CAN-Open. Aí é um módulo de comunicação que você tem no PLC para poder estabelecer, né, a comunicação com esse módulo. Pode ser um CAN-Open. Um inversor pode ser, por exemplo, módulo serial usando o Modbus RTU. Ou seja, é uma via de comunicação com outros dispositivos. Tudo isso tem que ser alimentado por uma fonte, certo? E tudo que está aqui é processado pela CPU, certo? Bom, um ponto importante. A maioria dos CLPs, pessoal, você tem que alimentar ele com uma fonte de 24 volts contínuo. A maioria. Alguns casos, você pega um relé programável, pega lá um clique 02, alguns casos que você pode alimentar ele com alternado. Você alimenta ele 220, direto, tá? Mas são casos excessivos. A maioria dos CLPs hoje trabalha com 24 volts, tá? Então tem que ter uma fonte, beleza? Bom, aqui, gente, eu já tenho aqui o resumo do que eu falei sobre as entradas. Um ponto muito importante que eu acabei de falar. As entradas que eu tenho no PLC, isso aqui eu falei que é uma entrada o quê? Digital, né? Sim ou não? Uma entrada digital, certo? Aí você deve estar se perguntando, cara, como é que esse botão vai mandar dados para o PLC? Como que esse botão não retentivo aqui, vendo? Ó, um botão sem retenção, ele vai, quando você pressionar ele aqui, como é que ele vai mandar dados para o PLC? Oi? Também, mas a corrente, quando eu falo, é porque automaticamente você vai gerar uma corrente, mesmo que mínima, mas vai gerar. Mas o que você vai mandar para o PLC? O que você tem que conectar aqui no botão? Ele vai fechar o contato. Exato, mas o que? Fechar o quê? Então, de acordo com a programação. Exato, mas vamos pegar um botão NA. Na entrada 13, o que eu coloco aqui? Entrada. A saída do comando. A saída.
Do quê? Da onde? Não. Hã? O que eu coloco no contato 13 aqui do botão? 13 normalmente aberto. Preciso mandar um pulso na entrada do CLP, classificado como entrada digital. Vou usar um periférico usando o botão NA. O que eu preciso colocar aqui no contato 13? Positivo da onde? De quanto? Será que eu tenho que mandar sempre 24 volts? Modelo do? Exato, vai depender do modelo da entrada digital do seu CLP. Se o seu CLP trabalhar com uma entrada do tipo PNP, é uma entrada transistorizada, você vai mandar um pulso de 24 volts. Então, no contato 13, você pega o polo positivo da fonte, que alimentou o seu PLC, e na saída você joga na entrada. Você mandou 24 volts. O CLP vai reconhecer como um pulso em sua entrada, porque ela é PNP. E se a entrada do PLC for NPN? NPN. NPN é a entrada positiva. NPN. O pulso para comutar é positivo. NPN. Não estou falando do transistor. Não. Eu estou falando do que você tem que mandar de sinal. Olha lá no coletor e emissor, não olha para a base. Você tem que mandar o sinal negativo. Isso equivale não somente para PLC, mas isso equivale também para sensores. Então a primeira cagada do dia, você tem um CLP com uma entrada PNP e você tem um sensor com entrada NPN. Não dá. Então a primeira dica, quando você vai trabalhar com uma entrada digital do PLC, você tem que saber. Esse PLC é o quê? É PNP. Então tudo que eu for mandar é positivo. Putz, professor, eu tenho um sensor NPN, como é que eu faço daí? Você faz gambiarra. Você faz o quê? Pega um relézinho de interface, pega o sensorzinho que você tem NPN, certo? O relézinho, o que ele é? Não é uma bobina? Se eu colocar positivo e negativo, positivo em cima e negativo embaixo, a bobina aciona no relé? E se eu inverter? Aciona também? Um relézinho. Sem diodo funciona. Positivo e negativo, funciona? Sim. Negativo e positivo, funciona? Ok. Relé de estado sólido, não. É transistor. Aí a conversa muda. Mas, como é um relézinho mecânico, o que você faz? Você vem, pega um terminalzinho dele e coloca no positivo do relézinho, certo? A bobina, terminal positivo. O terminal que é para ser o negativo, o que você faz? Você coloca pela saída NA do sensor. Você alimenta ele, normal, e você pega o sinal NA, certo? Do sensor, e joga ele na onde? No outro terminal do relézinho. Quando você passar a mão no sensor, o que ele vai mandar? Ele vai mandar o negativo da fonte. O positivo já não está acionado direto? Então ele manda o negativo, porque o NPN manda o negativo, ele aciona o relé, aí lá no relé você pega o positivo da sua fonte, coloca no NA do relézinho e faz chavear a entrada do PLC. Funciona perfeito. É o bypass. Funciona perfeito. Se você só tem sensor NPN, né? Mas enfim, isso aí é coisas que a gente vê depois. Saídas analógicas, gente. Perdão, saídas digitais. Bom, saídas digitais, eu tenho a mesma ideia, só que agora, ao invés de eu receber um pulso de 24 volts, o CLP vai liberar um pulso de 24 volts. Se for uma saída do tipo PNP. Se for NPN, é o negativo, ele joga 0. E se for saída relé? Olha só, saída digital dos CLPs é uma saída que pode ser positivo ou negativo, PNP ou NPN, ou um relé. Tem CLP que tem um relé na saída, sabia? Ele é só no relé. Aí você coloca o comum e do comum você coloca a alimentação que você quiser no comum e no NA do relé
você joga lá para o seu periférico que você quer acionar, por exemplo, uma lâmpada, né? Esse CLP aí é um CLP que possui uma saída do tipo PNP também. Tem CLP que é bidirecional, você configura a saída que você quer, tá? Bom, acabei de falar sobre entradas e saídas digitais, né? E entradas e saídas analógicas, pessoal? Entrada e saída analógica é o seguinte, a digital está no mundo discreto, né? Ou seja, ou eu recebo sinal de 24 volts ou não recebo, 0 ou 1. Quando eu trabalho com sinal analógico, certo? Quando eu trabalho com sinal analógico, a conversa muda. Por quê? Porque aí eu vou ter um sinal de tensão ou um sinal de corrente. Por exemplo, se eu quiser controlar, por exemplo, a velocidade de um motor de indução trifásica através de um inversor, ao qual quem alimenta esse inversor é um PLC. Eu posso, por exemplo, lá configurar uma entrada analógica do inversor de 0 a 10 e fazer com que uma saída do meu CLP gere um sinal de 0 a 10. E esse sinal de 0 a 10 vai gerar uma frequência ali no motor proporcional a 0 a 100%, ou seja, vai controlar a velocidade de 0 a 100%. Isso seria um exemplo de saída analógica. Um exemplo de entrada analógica é pegar, por exemplo, um transdutor de pressão, certo? E ele vai mandar para você um sinal analógico de 0 a 10, ou se for corrente de 4 a 20 mA, ou 0 a 20 mA, proporcional ao valor da grandeza que ele está medindo, a intensidade. Por exemplo, se for de 0 a 12 bar, se for 0 ele vai mandar 0, se for 12 ele vai mandar, por exemplo, 20 mA. Aí em cima desse sinal você faz a sua programação. Um pouquinho mais avançado, mas dá para a gente brincar também, tá? Bom, já comentei sobre entrada e saída digital, sobre a unidade central de processamento, é o que eu já comentei também, onde ela processa tudo. Se você for trabalhar com PLC Siemens, por exemplo, você tem que escolher o modelo da CPU. Qual que é o modelo que você quer? Você quer que tenha maior capacidade de processamento, menor capacidade de processamento e assim por diante, tá? O módulo de comunicação que eu falei para vocês. Às vezes você precisa comunicar com EHM, com servo. Lembra todos os periféricos que eu mostrei aqui na sala? Às vezes você precisa estabelecer uma comunicação com eles. É possível através do quê? Do modo de comunicação, tá? Memória, né? Que eu falei para vocês, tem a RAM, tem a memória de programação, tem a memória de dados, tudo aquilo que eu falei anteriormente, tá? Bom, a norma que rege a parte de programação do CLP é a 611/31, tá? Da IEC. Essa norma, ela define tudo o que a gente usa para trabalhar com programação de CLP. Falando um pouquinho de programação, gente, nós temos várias linguagens. Agora um ponto muito importante aí para vocês entenderem. Sabia que o PLC pode ser programado através de diversas linguagens? Ladder, diagrama de blocos funcionais, sequenciamento gráfico de função. Isso aqui é uma linguagem de programação gráfica. Ou seja, quando eu olho para a parte de programação de PLC, eu tenho dois grupos, linguagens gráficas e linguagens textuais. O que é linguagens gráficas? Literalmente arrastar objetos. Desenhinho. Beleza? Nós temos o Ladder, que é a linguagem universal dos CLPs, e nós temos diagramas de blocos funcionais, que lembra um pouquinho programação, lembra um pouquinho eletrônica digital, e nós temos o Graph7, que seria sequenciamento gráfico de funções também, que lembra um pouquinho também eletrônica digital. Quem não gosta, vai partir depois para as linguagens de texto, programação de texto, que pode ser o texto estruturado, uma linguagem poderosa, muito legal, que eu gosto bastante, e lista de instruções, que é uma linguagem do capiroto. Vocês vão entender o porquê, tá? Professor, eu posso fazer um mix usando linguagens gráficas e linguagens textuais? Com certeza você pode fazer isso. Você tem a liberdade de programar o seu CLP de diversas formas. Quando a gente começar a programação aí, a gente vai criar arquivos de programação e você pode escolher a linguagem que você quiser. Posso programar através de uma única linguagem só? Pode. Posso usar todas as linguagens? Pode. Você é o programador. Você que define. É você que vai programar. Beleza? Começando então com a linguagem Ladder. Gente, a linguagem Ladder, algumas pessoas falam Ladder,
é a linguagem mais clássica para se trabalhar com CLP. É a linguagem mais usual e a mais fácil de entender. Por quê? Olha aí o exemplo da linguagem ladder. Isso aqui é uma programação em ladder. Comparado com um comando elétrico. Alguém consegue falar para mim que tipo de comando é esse? O que esse comando faz? Isso. Selo. Beleza? Olha só que interessante o ladder. O ladder é uma linguagem gráfica que ela lembra muito o comando elétrico. Lembra ou não lembra? Sim ou não? Por que foi desenvolvida a linguagem ladder? Quem é que programa CLP? É o cara do TI? É o cara que trabalha no Twitter? Programa CLP? É o programador do trabalho no iFood? Que programa CLP? É o programador lá do Itaú? Que programa CLP? Com certeza não. Quem que programa CLP? Quem? Além do técnico de automação, quem mais? O eletricista, pô. O técnico de automação. O mecânico. O eletromecânico. O técnico em eletrônico. É esse camarada que vai programar CLP. Então, pensando com a cabeça do eletricista, né, imaginando, né, a forma como o eletricista trabalha, a engenharia desenvolveu uma programação que lembra o comando elétrico. O cara que desenvolve a programação do aplicativo do Itaú tem noção de comando elétrico? Não tem, né? O eletricista? A gente espera que tenha, né? Tem que ter noção. Então, foi desenvolvida uma linguagem de programação, que é essa linguagem ladder, pensando no quê? Na facilidade de interpretação de um profissional da área industrial. Ou seja, essa linguagem foi pensada em comando elétrico. Olha só que coisa maravilhosa. Foi pensada em comando elétrico. Por isso que 90% dos projetos de automação que fazem uso de CLP, 90% usa a linguagem ladder, que é a linguagem universal, e é a linguagem que eu vou trabalhar com vocês aqui, porque é a linguagem padrão do mercado. Tá? Padrão. Todo mundo trabalha com ladder, sem exceção. Não gosto de trabalhar com ladder. Ok, mas você tem que programar em ladder porque você vai entregar o equipamento para o seu cliente e o seu cliente gosta do ladder. Todos têm que trabalhar, todos trabalham com ladder, tá? Analisando esse circuito aqui, ó, tá vendo aqui, não parece um contato NA? Olha lá, não é um contato NA? Outro contato NA aqui em paralelo? Não está em paralelo aqui esses dois contatos, o S1 com o K1? Aqui o I0.2 e o Q0.0 não está em paralelo? Olha lá. Aí aqui eu tenho uma saída que aciona... Aqui ela aciona o quê? Uma contatora, não é? A bobina de uma contatora? Aqui também aciona uma saída do PLC, que seria, por exemplo, uma bobina de uma contatora também. Tá? Vejam que tem uma semelhança muito grande. Tá? Depois nós temos diagrama de blocos funcionais. Isso aqui, gente, é legal para quem gosta de eletrônica digital. Lógica AND, OR, SHOR. Certo ou não? Lembra lá? Porta inversora. Quem brincou com eletrônica digital, né? Quem brincou com isso aqui, gosta de mexer com diagramas de blocos funcionais. Nunca vi ninguém programar com isso. Falando entre aspas. Existe essa linguagem. Não me lembro nenhum projeto que eu já vi alguém usar essa linguagem. Mas se você quiser programar, fica à vontade, tá? Texto estruturado. Pô, essa aqui é legal. Por quê? Porque é uma linguagem que lembra muito Pascal e a linguagem C. Lembra uma linguagem de programação de alto nível. O que é uma linguagem de programação de alto nível? Alto nível é uma linguagem que lembra a parte de raciocínio lógico do ser humano. Certo? Vou terminar isso aqui rapidinho e já libero vocês para o intervalo, tá? É aquela linguagem que lembra raciocínio lógico do ser humano. Tomadas de decisão que o ser humano toma. Olha um exemplo aqui, ó. Você vê laço de repetição, estruturas condicionais. Eu gosto muito dessa linguagem por questões de facilidade, mas tem muita gente que não curte, tá? Tem profissionais que gostam de usar ela e gostam de usar o ladder em paralelo. Vai de cada um, né? Mas é uma linguagem também muito boa.
Agora, essa daqui é só para quem é louco. Por quê? Essa linguagem aqui, ela lembra muito uma linguagem de programação maligna chamada Assembly. O Assembly é uma linguagem de programação extremamente... É muito complexo para você poder... Lê esse negócio aí. É difícil até de ler. Você entendeu? Ou seja, é uma linguagem de programação que lembra muito uma programação chamada Assembly, que é uma linguagem de programação que nós chamamos de baixo nível, tá? Que é uma linguagem onde o hardware consegue interpretar. Ou seja, é o raciocínio, entre aspas, do hardware, do dispositivo digital, entendeu? A linguagem de programação de texto estruturado, ela lembra mais o raciocínio humano. Se eu receber um sinal na entrada do CLP, então eu vou acender uma lâmpada, entre aspas, é mais ou menos assim a lógica. Quando a gente vai para a lista de instruções, é uma linguagem onde ele vai fazer deslocamento de bits, deslocamento de informações para a memória, ou seja, são coisas que é difícil de você interpretar. Então, minha recomendação pessoal aqui é que você trabalhe com a Ladder e depois, se você quiser se arriscar, você vai para texto estruturado. Se você não quer se arriscar com linguagem de programação textual, fica somente na Ladder e seja feliz, porque a Ladder vai te atender perfeitamente, tá? E para encerrar essa parte introdutória, nós temos aqui algumas fabricantes de PLC. Tem aqui as dominantes, que é da Rockwell, que ela fez aquisição de uma empresa chamada Allen Bradley, tá? Ô professor, nunca vi um CLP da Rockwell. Você já viu sim, Allen Bradley é Rockwell, tá? E Siemens, que domina o mercado, são empresas aí que têm um nome muito forte e alta confiabilidade. Depois nós temos CLP Delta, CLPs altos, ABB, Panasonic, VEG, Schneider, Mitsubishi, eu falei Delta, né? Turk, enfim, tem muitos CLPs aí no mercado. VEG, tem muitos. Quem domina são essas duas, Rockwell, Siemens, ponto final. Mas nós temos outras marcas também que são de excelência aí para trabalhar. VEG é muito bacana, Schneider é muito bom, Delta também é um CLP bom, o próprio Altus aí que nós vamos trabalhar também é um CLP muito bom. Beleza, gente? Então vamos sair para o intervalo, no retorno a gente já vai começar a dar uma rabiscada aí.